Bom dia a todos. É um prazer para o Ministério Público Federal receber a todos os que estão aqui neste momento para tratar de um tema relevante no atual quadro histórico do Brasil. Estamos falando do tema censura e fake news na internet. Antes de dar início propriamente dita à audiência, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos, até para que os senhores possam se conduzir no âmbito desta audiência. Primeiro, peço que todos coloquem o celular no silencioso ou os desliguem, para que não haja nenhum prejuízo no curso da audiência. Aos expositores, eu solicito, se tiverem algum tipo de material que demandará apresentação de vídeo, PowerPoint, algo nesse sentido, que encaminhe a nossa assessoria técnica para poder fazer tomar as providências necessárias para que o material seja apresentado adequadamente. Muito bem. Nós estamos aqui com a audiência, começando a partir de agora às 9 horas, com horário previsto para término ao meio-dia, intervalo de meio-dia às 14 horas, com encerramento às 18 horas. Vamos zelar sempre para que todos façam as suas exposições dentro do tempo marcado, a fim de que possamos obter o máximo de informações úteis possíveis e tenhamos a condição de, ao final desse dia de trabalho, termos elementos que nos permitam firmar opiniões e posicionamentos do Ministério Público Federal em relação a essa temática. Dito isso, passemos então à abertura propriamente dita desta audiência pública. Trata-se de uma audiência pública realizada no procedimento preparatório número 1.18.000018/2018-72, convocada pelo Ministério Público Federal em Goiás, tendo por objeto censura e fake news na internet. Assunto que, já mencionei antes, é de extremo interesse da sociedade brasileira, neste momento especialmente. O Ministério Público Federal, nessa linha, integrando o Ministério Público da União, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tudo nos termos da Constituição Federal. É função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo respeito efetivo dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados constitucionalmente. E é preciso frisar que a internet e tudo o que se passa nela é de relevância pública. Portanto, cabe a atuação do Ministério Público Federal a fim de preservar os direitos sociais e individuais indisponíveis no âmbito desta rede mundial, de comunicações. Sobretudo, o Ministério Público Federal, dentro das suas funções institucionais, pode e deve utilizar instrumentos específicos de investigação. Chama atenção, por exemplo, para o inquérito civil público, para o inquérito criminal, o procedimento de investigação preliminar, pode promover ação de natureza civil, ação de natureza penal, pode, por exemplo, realizar esta audiência pública que se realiza em Goiás hoje, para ouvir pessoas, entidades, organizações, movimentos sociais e a própria sociedade, sempre visando a realização das finalidades institucionais do Ministério Público Federal. Sempre à luz da Constituição Federal, da Lei Complementar 75/93 e da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. Nessa linha, ao Ministério Público cabe defender o objetivo da República Federativa do Brasil de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade, de filosofia, de política, etc. O Ministério Público, à luz da Constituição, chama atenção para que o Marco Civil da Internet estabelece princípios e garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina diretrizes que devem ser observadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios em relação a esta matéria e, sobretudo, das empresas, das entidades que promovem, que disponibilizam serviços da internet, tendo sempre como fundamento a liberdade de
pensamento, de informações, de expressão, de opinião, no âmbito da rede mundial de comunicações. Observa-se que as referidas normas constitucionais e legais regulam a internet no Brasil sempre com vistas, portanto, à liberdade de expressão, ao direito de acesso de todos à informação, ao conhecimento e participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos. Impedir a censura, bem como a discriminação de usuários, por qualquer tipo de motivação. Chamo a atenção, nesse momento, por exemplo, motivação de natureza racial, filosófica, política, religiosa, sexual. Verifica-se, no entanto, que é público e notório que diversas notícias são passadas pela imprensa, que empresas que mantêm provedores de aplicações na internet, especialmente redes sociais, estariam, de forma ilícita, impondo censura, bloqueio de acesso, banimento de usuários brasileiros, o que caracteriza violação ao ordenamento jurídico nacional. A propósito, no mês de outubro de 2017, o Ministério Público Federal instaurou aqui nesta Procuradoria uma investigação voltada especificamente à empresa Facebook, que mantém serviços de rede social, a partir de informações sobre as supostas práticas ilícitas de censura, de bloqueio e banimento de usuários brasileiros. Naquele procedimento, já se realizaram diversas diligências, por exemplo, uma audiência com representantes do Facebook no Brasil, que tratou desta temática e das ações que estão sendo desenvolvidas pela empresa em relação a esse tema específico. No entanto, desde a instauração daquele procedimento relacionado ao Facebook em 2017, em outubro de 2017, houve uma intensa reverberação no Brasil com relação ao tema fake news nas redes sociais. São notórias, por exemplo, notícias sobre o combate às chamadas fake news pelas empresas proprietárias de provedores de aplicações, que funcionam como redes sociais, com imposição de censura, bloqueio de acesso e banimento de usuários, prática que pode implicar graves violações à Constituição Federal e à legislação brasileira, pelo que deve ser melhor elucidada, a fim de evitar que estas violações ofendam direitos fundamentais dos brasileiros. Nesse momento, esta audiência pública serve exatamente para tratar dessa temática. E eu justifico, então, a atuação do Ministério Público Federal, visando, nesta audiência pública, a proteção das liberdades de pensamento, de informação, de expressão, de opinião, sem qualquer forma de discriminação, reconhecidos pela Constituição como direitos humanos. A Constituição brasileira estabelece essas liberdades como direitos humanos. Posto isso, é que foi instaurado este procedimento paralelo àquela investigação do Facebook do ano passado, com o objetivo, sim, de apurar ações ou omissões ilícitas da União e das entidades públicas e privadas relativamente à imposição de censura, bloqueio de acesso e banimento de usuários brasileiros das redes sociais, sejam cidadãos, sejam entidades públicas, privadas, organizações, movimentos sociais, por motivações de natureza filosófica, política, racial, quaisquer que sejam. Para essa audiência, foram convidadas empresas que provêem serviço de aplicação na internet, por exemplo, o Twitter, o YouTube, o Google, o Facebook, e também entidades que se autodenominam agências de checagem de fatos. É importante fixar que algumas premissas e questões para melhor compreender e instruir as exposições desta audiência e a compreensão da matéria pelo Ministério Público Federal, pelos expositores, pelos participantes e pela sociedade. Friso que esta audiência acontece circunstancialmente paralela ao processo eleitoral de 2018, mas este não é um evento de natureza eleitoral. Portanto, todos os presentes, sobretudo os expositores, eu solicito que não haja, direto ou indiretamente, pedidos de votos para candidatos, partidos ou coligações. Tratamos aqui de uma atividade promovida oficialmente pelo Ministério Público Federal, a bem de toda a sociedade, sobretudo das liberdades humanas fundamentais. Segundo informações disponíveis na internet, e esse é um ponto importante, no Brasil há cerca de 130 milhões de usuários da internet, tendo o Facebook 127 milhões, Twitter 40 milhões, YouTube 82 milhões, WhatsApp 120 milhões. Estamos tratando, portanto, de empresas multinacionais que têm o domínio de informações pessoais, familiares, profissionais, comerciais,
sociais, culturais, as mais diversas e infinitas. Com efeito, os meios utilizados por mais de 100 milhões de brasileiros para exercer as suas liberdades de informação e de opinião estão concentrados nas mãos dessas grandes empresas multinacionais. E não é negligenciável que mesmo os brasileiros que hoje não têm uma conta em uma dessas redes sociais, de alguma forma sejam influenciados pelo que se passa nestas redes. Afinal de contas, a imprensa tradicional, muito do que hoje divulga, aure, extrai a partir do que passa nas redes sociais. Esses números implicam uma extraordinária concentração de poder econômico, político, social, cultural nas mãos destas empresas. Isso é preciso frisar. Estas empresas multinacionais, neste momento em que o Brasil, por exemplo, passa por um processo eleitoral, estas empresas detêm em mãos informações de grande valor. Informações que interessam, portanto, a toda a sociedade, saber como estas informações são tratadas por essas empresas e mais, se os usuários destas redes sociais não estão sendo, de alguma forma, prejudicados, manipulados, conduzidos de forma ilícita na sua vida cotidiana. Então, eu trago alguns questionamentos que eu espero que os nossos expositores de hoje possam nos ajudar a elucidar e até para que os participantes e aqueles que estão assistindo esta audiência possam refletir sobre o que está de fato sendo debatido. 1. Existe uma verdade objetiva? 2. O que é a verdade? O que é censura? O que são fake news? O que são redes sociais na internet? Há diferenças entre redes sociais da internet e as redes sociais que temos fora da internet? A internet pode-se dizer que se constitui uma ágora, uma praça pública, onde a cidadania se exerce hoje, como se exercia a cidadania na praça cívica, na praça grega, há milênios atrás? O que os provedores de aplicações entendem por eles, o que eles, as empresas, como mencionei antes, o que eles entendem por verdade e por falsidade? E sob qual critério são definidos? Perguntas importantes porque eles se propõem a definir o que é verdade e o que é falsidade e aplicar consequências aos usuários. Qual a política, então, dos provedores de aplicações sobre a propagação especificamente de notícias falsas? Quem é o responsável por definir a verdade e falsidade do que é publicado nestas aplicações? Há algum tempo tem-se publicado notícias sobre a contratação de autodenominadas agências de checagem de fatos por provedores de aplicação, a fim de checar a veracidade das publicações pelos usuários. Pois bem, qual critério os provedores de aplicações utilizam para a contratação dessas autodenominadas agências de checagem de fatos? Que critérios estas agências utilizam para supostamente aferir a verdade ou falsidade das publicações dos usuários dos provedores? Que garantias têm os usuários de que as suas postagens, portanto, as suas liberdades de pensamento, informação, expressão, opinião, não são violados de forma arbitrária pelos provedores, a pretexto de, supostamente, aplicar aquilo que foi objeto de checagem destas autodenominadas agências de checagem de fatos? Como se afere a isenção e a imparcialidade dos integrantes destas agências, autodenominadas checagem de fatos, em face da pluralidade, da diversidade de informações, de pensamento, de opinião, relativamente aos fatos da vida, bem como da liberdade de expressão de que são titulares todos os usuários da internet, que lá sejam usuários, tanto lá como fora da internet. Qual o procedimento é adotado em relação ao usuário que publica uma notícia falsa, né, por esses provedores de aplicações? Repito, quem são os provedores de aplicação? Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp. Qual a consequência imposta aos usuários dos provedores de aplicação diante da publicação de uma notícia que seja falsa? Por acaso, antes da internet, não existia notícia falsa? Como evitar que, a pretexto de combater notícias falsas, os provedores de aplicação pratiquem censura ilícita contra usuários?
Diante do extraordinário poder econômico, político, social, cultural concentrado nas mãos dessas empresas, elas têm o direito de assumir para si o poder de vida ou morte civil dos cidadãos nesta ágora contemporânea? São questionamentos que trago para a reflexão dos expositores e de cada um dos presentes, para que nós possamos nos conduzir no dia de hoje. E a propósito de censura especificamente, chama a atenção que nenhum regime ditatorial, tirânico, especialmente no século XX, se instalou e se manteve onde havia efetiva liberdade de comunicação, de expressão, de opinião. Por exemplo, eu trago aqui uma adaptação de um famoso texto de Martin Niemöller, pastor luterano alemão, conhecido por seu discurso contra o nazismo. Um dia vieram e silenciaram o meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram e silenciaram meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia vieram e silenciaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me silenciaram. Já não havia vozes para reclamar. Este texto, publicado na década de 1930, por um indivíduo, um pastor, quando as instituições da Alemanha já estavam praticamente totalmente dominadas pelo nazismo. Quando estas instituições não tinham mais condições de defender os direitos fundamentais, sejam esses, eram dos judeus, dos alemães e de outras etnias que lá vivessem. Então, este processo de ataques à liberdade de expressão, de pensamento, de opinião, ele não se encerra por si mesmo, ele tem sempre outros objetivos. E, repito, nenhum regime totalitário e tirânico se instala e prevalece onde há efetiva liberdade de informações, de pensamento, de expressão. Esse texto que eu trouxe aqui foi para a reflexão de todos os senhores, porque sempre podemos e devemos agir quando ainda há tempo.